Olá, minha gente! Hoje iniciaremos mais uma disciplina, a disciplina de UTI. Espero que estejam todos bem em suas casas, que a gente logo vai sair dessa e que voltaremos às aulas presenciais. Iniciaremos hoje com o conceito básico e a estrutura física da UTI. No início, vamos falar sobre um breve histórico. A ideia de UTI surgiu em 1854, na Guerra da Crimeia, através da nossa precursora da enfermagem, a Florence Nightingale, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar dela. Ela visionou o quê? O que é que ela pensou? Ela pensou que aqueles pacientes mais graves precisariam de uma atenção maior da equipe de enfermagem e da equipe médica. O que ela fez? Ela começou a separar os pacientes mais graves daqueles pacientes de quadro clínicos mais leves e dando mais atenção aos pacientes mais graves. Daí surgiu a ideia da UTI. Agora, a primeira UTI realmente foi criada em 1926, em Boston, pelo doutor, que eu não vou conseguir ler o nome que é em inglês, minha gente, vocês olham aí no slide, Walter Dende, eu acho que deve ser isso. UTI é uma sigla para Unidade de Terapia Intensiva, ou Unidade de Tratamento Intensivo, de um hospital. Normalmente, as UTIs são dotadas de sistemas de monitorização contínua, que atendem pacientes em estado potencialmente grave ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos, ou seja, pacientes que necessitam de UTI são pacientes que necessitam de atenção 24 horas. Atenção 24 horas de quê? Atenção médica 24 horas, assistência de enfermagem 24 horas, laboratorial 24 horas e assistência de imagem 24 horas. Por quê, professora? Porque esses pacientes geralmente necessitam de passar por exames laboratoriais todos os dias, necessitam de fazer um exame de imagem todos os dias, por isso que eles precisam de uma assistência laboratorial, médica, de enfermagem e de imagem 24 horas por dia. E qual o objetivo da UTI? Eu quero tirar um preconceito da cabeça de vocês, que eu acredito que todo mundo tenha. Que imagina assim, foi para a UTI, o paciente foi para a UTI, porque vai morrer, ou é porque não tem mais jeito, ou é porque está muito grave, porque se voltar, vai voltar com sequelas, se voltar, vai voltar, não vai voltar como era antes. E eu quero que vocês entendam que o objetivo da UTI é a recuperação do paciente, e não a morte, pelo amor de Deus. Então, se o paciente foi para a UTI, não necessariamente ele vai morrer ou é porque ele nunca vai voltar a ser como era antes. Não mesmo. O objetivo da UTI, eu quero que vocês entendam isso, tem no slide, é que o paciente ele vai melhorar, ele vai se recuperar no hospital, na UTI. Vamos lá para os tipos de UTIs. Temos 5 tipos de UTIs: neonatal, pediátrica, adulta, CTI e a UTI especializada. Agora eu quero que vocês prestem atenção e entendam a primeira parte. A UTI neonatal é destinada ao quê? Quando a gente é considerado neonatal, é um paciente recém-nascido. E quando a gente é considerado recém-nascido? De 0 vidas, que é a partir do momento que você nasce, até 28 dias de vida. Ou seja, a UTI neonatal é para pacientes de 0 a 28 dias de vida. E a pediátrica, professora? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, que a pediátrica e a adulta é um pouco confusa de entender. Porque vocês vão ver, a pediátrica é destinada ao atendimento de pacientes com idade de 29 dias a 18 anos incompletos. E o adulto, a UTI adulta, é destinada a pacientes a partir de 14 anos. Então, peraí. Um paciente tem 15 anos, ele vai ser atendido no UTI adulta ou no UTI pediátrica? Gente, tanto faz. Um paciente que tem de 14 anos a 18 anos, ele pode tanto ser atendido no UTI pediátrica como no UTI adulta, certo? A UTI especializada, destinada ao atendimento de pacientes com uma especialidade médica ou selecionada por grupos de patologias. Como assim? Todos aqueles pacientes têm problemas neurológicos, ou seja, a UTI especializada para pacientes neurológicos, que têm problemas neurológicos. Pacientes que têm problemas cardíacos, UTI especializada para pacientes que têm problemas cardíacos. Na UTI, o público vai ser somente com aquela patologia.
Um exemplo de uma UTI especializada é as UTIs que estão sendo criadas agora. As UTIs para pessoas que são portadoras de Covid-19, o coronavírus. Então, nessas UTIs só vão existir pacientes que têm o vírus da Covid-19. Então, é uma UTI especializada. E o CTI é o Centro de Tratamento Intensivo, que é o agrupamento de 2 ou mais UTIs, que também pode se incluir as UTIs de tratamento semi-intensivo, que é aqueles pacientes que são graves, mas não tanto de UTI, não tanto quanto na UTI. Ou seja, o Centro de Tratamento Intensivo, o CTI, contém um grupo de UTIs ou também pode ser selecionado umas unidades de tratamento semi-intensivo, que são pacientes potencialmente graves também, mas não tanto quanto na UTI. Aqui no slide que eu tô vendo, minha gente, tem algumas imagens mostrando que um UTI adulto, uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica, um CTI, só que não tem como mostrar a vocês. Vocês vão ver no slide que eu vou mandar no grupo. Que até eu já mandei semana passada, mas eu vou mandar novamente. Então, gente, e como funciona tudo isso? A gente tem que entender a estrutura da UTI, que é muito importante. Estrutura física de uma UTI. Cada UTI deve ser uma área geográfica distinta dentro do hospital, quando possível, com acesso controlado, sem trânsito para outros departamentos. Como assim? A UTI deve ser somente a UTI e não pode ser tipo assim, um departamento que tenha muito movimento. Por exemplo, para eu poder ir para a clínica médica, eu tenho que passar pela UTI. Jamais, não pode. Tem que ser totalmente controlado o acesso à UTI. Sua localização deve ter acesso direto e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, unidade intermediária de terapia e serviço de laboratório e radiologia. Como assim? A UTI ela tem que ser central. Ela tem que ser tem que ser central dentro do hospital e tem que ser perto de todos esses postos falados. Por quê? O paciente precisa de uma cirurgia de urgência. A UTI tem que ser perto de um centro cirúrgico? Sim. O paciente, ele precisa ser removido rapidamente do hospital. Precisa ser perto de um elevador? Sim. A disposição dos leitos de UTI podem ser em área comum, tipo vigilância, quartos fechados ou mista. Como assim? Isso também é conteúdo de prova, minha gente. Eu quero que vocês tenham atenção para isso. Como é tipo vigilância? Vamos lá. Você na sua bancada de UTI, lá na sua bancada onde vai ter os computadores, impressoras, para você estar sempre notificando, sempre fazendo a evolução do paciente. Você sempre vai ter aquela visão ampla de todos os seus pacientes, que eles vão estar em leitos divididos por divisórias laváveis e você vai estar vendo aquele campo de visão. É tipo vigilância, ou seja, você vai ver todos os leitos e todos os pacientes. Mista, como é mista, professora? Mista é ter esse campo de vigilância, mas ter 1 ou 2 quartos fechados, que vai ser tipo um quarto de vidro isolado, que é para pacientes imunossuprimidos e pacientes que têm doenças altamente infecciosas, que não podem ter contato com outros pacientes. E esse quartinho vai ser isolado. Ou seja, por que essa UTI é chamada mista? Porque ela é composta tanto pela área de vigilância, quanto por quartos fechados. E o tipo quarto fechado é somente UTI, uma UTI composta somente por quartos fechados separadamente, que é os quartos de vidro para isolamento. Unidades com quartos fechados proporcionam maior privacidade aos pacientes, redução do nível de ruído e possibilidade de isolamento dos pacientes infectados e imunossuprimidos, como falei anteriormente. Cada posto deve ser servido por uma área de serviço destinada ao preparo de medicação. Como em qualquer posto, gente, não é diferente de nada que vocês já viram. Espaço adequado para terminais de computador e impressoras, logicamente que tudo hoje em dia é sistematizado. Lavatórios exclusivos para uso da equipe de assistência. Devem dispor ainda de sabão, antisséptico, papel toalha ou jato de ar quente para a secagem das mãos. Como em qualquer posto comum que a gente já viu, que a gente já estudou.
Salas de utensílio limpo e sujo devem ser separados e que não sejam interligados. Logicamente, a sala de utensílios limpos é utilizada para armazenar suprimentos limpos e esterilizados, ou seja, equipamentos que a gente vai utilizar na UTI. Esse quartinho, ele nunca deve ter nada no chão, tem que ser com prateleiras acima do solo para facilitar que as pessoas da limpeza limpem todo o chão para evitar acúmulo de sujeira ou de micro-organismos. A sala de material sujo, o expurgo, como é mais conhecido, deve ser localizada fora da área de circulação da unidade. Pode ter uma pia e um tanque, ambos com torneiras misturadas de água fria e quente para desinfecção e preparo dos materiais. Sim, gente, é sempre bom frisar aqui. Eu não posso ter um quartinho limpo, que é para colocar os materiais esterilizados e limpos, e um expurgo perto, nunca. Eu nunca posso, por exemplo, para eu poder ir para o expurgo, ter que passar pela salinha limpa, ou ter que passar pelo expurgo para ir para a salinha limpa. Jamais, tem que ser em lugares totalmente separados, que não tenham nenhuma ligação. Recipientes especiais devem ser providenciados para descartar agulhas e outros objetos perfuro-cortantes, o Descartex. Para a desinfecção dos materiais não descartáveis é necessário 2 recipientes com tampa, um para materiais de borracha e vidro e outro para materiais de inox, ou seja, a separação do lixo hospitalar. Sempre, em qualquer posto também vocês já viram e ainda vão ver e já estudaram. É só para revisar, para vocês imaginarem mais ou menos como é a estrutura da UTI. Uma UTI deve existir com, no mínimo, isso é muito importante, gente, 5 leitos em um hospital com capacidade para 100 ou mais leitos. A instalação de uma UTI com menos de 5 leitos torna-se impraticável e extremamente onerosa, com rendimento insatisfatório em termos de atendimento. Não tem como a gente desencadear uma equipe de enfermagem, uma equipe médica, de fisioterapeutas, de psicólogos e tal, para fazer uma UTI com 5 leitos. Isso não existe, minha gente. Como é que eu posso dizer? É gastar dinheiro à toa. Então, qual é o número de leitos essenciais para fazer uma UTI? No ponto de vista funcional, são de 8 a 12 leitos. Se passar de 12 leitos, a gente divide em subunidades, que aí já vai virar o quê? Uma CTI. Se passar de 12 leitos, aumenta a equipe de trabalho daquela UTI e já classifica ela como uma CTI, porque vai ter mais de uma UTI naquele local. Bom, gente, é isso por hoje. É uma aula introdutória, uma aula pequena. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou no grupo.